118. É para isto. É uma carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados. Olha que interessante. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Está fazendo uma pergunta. Será? Se assim fora, o ministério do reino estaria confinado aos teimosos, aos discutidores e aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser, amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento. Quantas pessoas abandonaram seus postos de trabalho, né? São velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhe excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontra. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus? É para isso que fomos chamados. Então, aí, para nos preparar nós cristãos. Muitas vezes a gente pensa que a religião vai tirar os problemas da nossa vida. E a religião está falando que nós somos chamados, porque nós vamos aprendendo que queremos fazer um trabalho com Cristo. E ele está falando, então vocês vão ter que ter muita resistência ao mal. Vamos lá. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. Sempre. Os que reclamam, na hora de fazer o bem, quando você reúne uma quantidade de pessoas, tem muita reclamação delas, entre elas, para fazer o bem. Desde os problemas limitantes das próprias pessoas, timidez, vergonha, falta de conhecimento, falta de experiência, é jovem demais, o mundo está difícil, até infinitas outras. Reclamações são diversas. No apostolado evangélico, a gente pensa, não, isso não vai existir. Reparamos igualmente essa regra geral também. As próprias limitações já começam, né? Falta de coordenação, falta da pessoa acreditar nela mesma, enfim. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, porque aí ele está falando que é um hábito mau, né? Preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. Preferem brigar para resolver esses problemas, essas reclamações. Muitos seguidores do Cristo, trabalhadores dos centros espíritas, seguidores de religião, devotados mais, eles preferem o caminho dos atritos e das dissidências. Brigas, conflitos, escândalos. É isso aí, vou sair, vou abandonar, e não sei o que, aquelas coisas que a gente vê bem infantil, muito infantil. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Aí ele vai propor um raciocínio para essas pessoas que têm esse comportamento, tá? Que é escandaloso, que é brigão. Aí a pergunta que a pessoa deve fazer: convidar-nos-ia Jesus a
conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual da força tiranizante? Está falando assim, será que Jesus está te convidando esses dois trabalhadores, essas pessoas que estão reclamando do trabalho do bem, só para brigar, para vir brigar, discutir, através de uma força que ele está falando, tiranizante, que domina, ou seja, será que Jesus está dizendo assim, use sua força energética, sua energia pessoal para convencer as pessoas na briga, na marra? É isso que ele está falando. Se assim for, se você responder assim, mas eu sou aquele que eu não levo desaforo para casa, bateu, valeu, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, não sei o quê. Entende? Então ele está falando assim, bom, se você pensa que é assim, que tem que falar tudo que vem na sua cabeça, que tem que ser desaforado mesmo, se assim for, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. Então nós teríamos um lugar no mundo espiritual. Os benfeitores seriam verdadeiros lutadores de karatê, kung fu, porque eles teriam que dar pancada em cada um que não concordasse com ele, ou teria que ter se é aquelas pessoas que falam grosseira, de maneira bruta, né, intimidadoras, não é isso? Então esse seria o perfil dos benfeitores. Mas a gente vê os benfeitores agindo de maneira diferente. Então, quando estivermos pensando assim, será que eu vou lá e falo o que eu estou pensando? Fala. Mas talvez o que você não deve falar da maneira como você está pensando em falar, mas deve falar o que você está pensando falar. Porque o que ele está tentando aqui falar é que, ao invés de você reclamar, brigar, gritar, ser escandaloso, tira a energia desse contexto e foca a ideia de solução. Dizer que algo está errado não é brigar. Agora, eu posso dizer que algo está errado brigando. Então é a forma e não o que está sendo dito. Há pessoas que não sabem conversar, já parte para a briga. É contrassenso ele está fazendo, desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Ele está falando assim, olha, existem lamentações, as lamentações de servir ao bem, a maioria não existe motivo. Quando você conversar e não brigar e discutir, você vai entender o que nós estamos falando, porque encontra a solução com os mais experientes, né? Por exemplo, às vezes você está num serviço de bater em casa, sei lá, para fazer um trabalho do bem. E em algumas casas as pessoas gritam de lá, te xingam, e aí você vem nervoso com aquilo e fala, não vou fazer mais isso. As pessoas não sabem receber, são mal educadas, põem a gente para fazer esse trabalho. Se eu tiver que ir para o céu por causa disso, eu vou para o inferno. A maneira, não seria melhor você conversar sobre isso? Não gostei, me sinto chateado, isso aí. Porque as pessoas mais experientes vão conversar sobre isso. Vou mostrar também que elas passaram, vou mostrar como é que se lida com isso, vou mostrar o que a gente treina nisso, né? Porque nós brasileiros, meu Deus, nós somos muito carentes. Meu Deus do céu. Se eu bater palma na casa de alguém aparecesse naquela janela e dizer, vai embora! Meu Deus, parece que matou eu. É como se a gente esperasse de cada pessoa um abraço e um beijo. Nós somos adultos. Eu não sei o que está tendo naquela casa. De repente eu bati na hora que está brigando alguém ali dentro. Aquela pessoa está de mau humor. Ela não olhou para você e falou, é você. Você que é o culpado da minha vida. Não é, ela nem te conhece, nem você conhece ela. Então ela fez uma reação, como os nossos familiares fazem. E você estava ali na hora errada. Entenda isso. Não, eu já saio dali com mágoa do morador dessa casa. Não quero mais voltar aqui. A vida de ninguém, nós não temos conhecimento da vida de ninguém.
Entendeu? Nós não temos. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu só vi que ela me distratou. Mais nada. Mas como eu não encontro nem porquê, então minha lógica leva a decidir uma resposta. Não foi por mim. Está tudo com problema. Ela está com problema. Simples. Isso eu tiro pessoal, então não estou mais melindrado, não estou mais chateado, ainda vou fazer uma oração para essa pessoa resolver o problema dela, qualquer que seja. Pedir a Deus que lhe dê condições de solucionar o problema dela, encontrar a solução. Pronto, olha bem, já mudei a minha maneira de enxergar o problema. Senão eu vou sair dali chateado. É importante eu entender isso. Então, às vezes eu entro na lamentação, dali eu já venho irritado. Tem pessoas que querem fazer caridade, mas se irritam com as pessoas da caridade, né? Se irritam, porque nem todo mundo chega pedindo, posso conversar? Não. Às vezes as pessoas chegam no centro espírita brava, irritada, e aí distrata os trabalhadores, às vezes do centro espírita, e aí se tem um trabalhador que não está preparado, vai distratar mais ainda. Só que a gente esquece o seguinte, que o trabalhador não é o médico, e quem vem aqui não é o doente. Se o doente chega porque ele tem um doente e o médico também está doente, os dois estão doentes. Então não era para estar sendo médico. Não é isso? Então o trabalhador tem que estar preparado para atender. E aí ele está falando assim, que muita gente já desfaz da boa vontade, da boa nova, por reclamação. Não aguenta isso, não aguenta aquilo. Aí ele está falando assim, amarguras. Aí ele vai citar alguns casos, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento. Eu duvido. Começa você ser um professor numa sala de aula. Os professores são as pessoas mais mal faladas da escola. Depois vem o diretor e tudo mais. É a pessoa pública. Qual é o palestrante que não é mal falado? Tem até sites hoje para falar mal do palestrante espírita. Gente, isso é natural. Toda vez que você se expõe, você tem um grupo. E vai levar paulada. Então, injúria, perseguição, calúnia, brutalidade, desentendimento. Ele está falando tudo isso aí. São velhas figurações que atormentam as almas na terra. As pessoas partem gratuitamente contra você. Gratuitamente. Acreditem, a gente está falando aqui, algumas pessoas não vão acreditar. Não é possível. Acreditem, gratuitamente. Sem conhecer. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. É por isso que a gente é convocado a servir. Então, se você for servir sua família, fala, hoje, a partir de hoje, eu vou trabalhar com a minha paz interior na minha família. Então, eu vou fazer isso de livre e espontânea vontade. Ninguém está me obrigando, é para minha evolução. Pense, é para minha. Não é para a evolução deles, porque eu não sei se eles vão aproveitar a paz que eu vou trazer no meu coração. Eu não sei se eles vão ouvir o conhecimento que eu tenho adquirido. Eu não sei se eles vão me perdoar, o perdão que eu vou dar a eles. Eu não sei. Quanto aos outros, eu não sei. O que eu vou fazer a partir de agora, utilizando do instrumento familiar abençoado, é transformar-me num ser humano capaz de conviver com eles sem tanto conflito, mas o principal, sem tanto desequilíbrio. A ponto de eu pensar assim, ai meu Deus, quando que eu vou partir daqui que eu não aguento mais? Então, e aí ele diz assim, você foi chamado ali, são velhas figurações. Velhas figurações, quer dizer, todos estão ali, são todo mundo velho. Foi chamado ali exatamente a isso, a fim de contribuir na extinção delas. Ou seja, trabalhar em você. Você é um deles. Se você sair de você, transformar você, já não é mais entre elas. Mas se não, é um rodízio. Você vai falar que elas são difíceis, o outro vai falar que todos, inclusive você, é difícil, o outro vai falar que todos, inclusive aquele que falou e você também é difícil. É um rodízio de um falando do outro. Compreendeu, né?
Então, não as alimentes, emprestando-lhe excessivo apreço nessas perseguições, nessas calúnias, no que eles falam. Não alimenta isso não, porque senão você vai se ferir. Dê importância ao que sai da boca dos nossos familiares quando eles se investem contra nós, e você vai se machucar gravemente e não vai resolver isso. Não vai. Só vai estender, quando alguém me afronta e eu me magoo, me choco, eu só acabei de anotar na agenda que, olha, na próxima reencarnação esse tem que vir comigo, porque eu já não consigo perdoar ele agora. Já estou marcando encontro nas próximas reencarnações. Só isso que eu estou fazendo. Então, você quer evoluir, não quer evoluir? Então, alguém te afrontou, falou mal, larga a mão, perdoa e pare de agendar compromisso futuro. Pronto, lá na frente, você vai ter o direito de escolher se você quer ou não vir com esses familiares para ajudá-los, porque você se ajudou. Mas eles muitas vezes não têm muita escolha, né? Se não for com você, porque você se livrou, ele vai ter que escolher alguém que também vai atormentá-lo tanto quanto eles atormentaram, para crescerem. Então, quem sai do processo reencarnatório é quem se liberta dos conflitos, mas não quem está mergulhado em melindre, mágoa, machucado. Não é aquele que está se segurando para não se vingar, é aquele que não quer se vingar, que perdoou mesmo. Não é aquele que segura a boca para não responder, é aquele que não quer mais responder mesmo. Porque se ele passar a vida inteira segurando a boca e segurando a vingança, ele volta na outra vez, porque ele precisa fazer de coração, não por obrigação. Então tem que ser de coração. E aí ele diz assim, ó: o cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Resistência mesmo, ou seja, ao mal que vem de fora e ao mal que dentro de nós, as nossas imperfeições, quer se utilizar de nós para ser exteriorizados através das nossas palavras, atitudes, pensamentos. Então nós temos que resistir a esse mal. E aí pensa nisso, ele está falando, pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Esse é o trabalho do suportar. Não é, agora nós vamos entender assim, suportar, o cristão tem que suportar, não é suportar com rancor, suportar com a piedade aqui, ó, que ele está falando assim, ó, aquela piedade que ele falou em outra lição aqui, ó. Não é com essa piedade piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Não é essa piedade. Não é se tornar aquela pessoa que chora por tudo e que para aguentar um desaforo a pessoa se desestrutura inteiro. Não adianta isso. Não adianta. Você tem que aprender a se libertar, se desconectar. Se libertar. Se você fica presente no momento que a pessoa está te agredindo, o seu ego assume e você pensa que aquilo que está acontecendo é para você. Muitas vezes, gente, o obsessor de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, o obsessor deles, se aproximam deles para colocá-los numa situação difícil na família, desequilibra ele. Aí ele fala um monte de desaforo para você, para que ele entre em crise de consciência. Você, sem perceber, acredita que é ele que está falando tudo aquilo. Na verdade, foi o obsessor que criou toda aquela situação para ele fazer isso. Daqui a pouco você sai, fica triste, magoado, e ele fica com a culpa de ter falado aquilo ali. Aí os dois estão com orgulho, pronto, já criou um ambiente na casa. Pronto, já desceu, baixou o circuito de amor, de tranquilidade na casa, de equilíbrio.
se eu, no momento que estivesse ouvindo os desaforos, eu falo, pode falar o que quiser, né? Se eu pensasse assim, sabe de uma coisa? Nem vou ouvir o que está falando, nem vou prestar atenção. Deixa, falou, ainda pergunta, terminou, deixa eu continuar o que eu tenho que fazer, que tem muita coisa para fazer. Larga de mão. Pelo menos, daqui a pouco ele pensa, puxa, porque é sempre assim, quando a gente está obsediado, você quer ver você ter um diagnóstico de você saber que o que você fez foi uma obsessão, fruto de uma obsessão, ou foi da sua própria conclusão e opinião, é que quando você fala alguma coisa, ou faz alguma coisa, você se arrepende logo em seguida. Quando você se arrepende logo em seguida, mesmo que você não fale para ninguém, foi obsessão. É porque você se deixou levar, voltou o raciocínio e falou, o que eu estou fazendo? Não, falei demais. Fui demais. Não devia ser assim. Esse arrependimento quase que instantâneo é o momento que você desliga a lógica, o seu raciocínio, e deixa a obsessão assumir. Aí assume, você faz e volta no seu raciocínio e critica aquilo que você fez. Quando é seu, não, você não critica, você não volta atrás tão fácil, a não ser que alguém te convença. E se perguntar, você tem como responder. Eu fiz por causa disso. Tá certo? Então é muito fácil. Pense sempre nisso, que o mal está sempre... Eu estou mostrando todas as facetas que existem na relação, no relacionamento. Pode acontecer de diversas maneiras para tentar nos ferir. Porque a ideia do mal é utilizar as nossas imperfeições, nosso ego, para nos marcar um compromisso para a próxima reencarnação. Afinal de contas, é só aqui que eles podem nos acessar. Se eu não voltar mais para a Terra, como é que ele vai me acessar? Como que ele vai vingar? Como que ele vai me machucar, me ferir? Não tem jeito. Então, ele procura o tempo todo eu marcar um compromisso para o futuro. Então, não perca tempo de perdoar. Pensa sempre assim, hoje eu tenho que me preparar para morrer. Se eu tenho raiva de alguém, eu perdoo. Se alguém tiver raiva de mim e eu achar que vai me fazer bem ir lá e tentar fazer as pazes com ele, mas se estiver me perturbando. Se não estiver perturbando, não precisa fazer, porque senão vai provocar briga. Ou então o outro vai falar assim, você está vendo aqui porque você quer ser maior do que eu, que você é mais evoluído, que você é santo, né? Então não. Mas se estiver te incomodando, trabalhe tudo que possa te incomodar, te preocupar, isso vai desligando. Prepare-se para morrer. Todos os dias tem que estar preparado para morrer. Preparar para morrer não é pedir a morte, é ser precavido, porque a morte é certa. Entendeu? Então você está precavido. E quando nós estamos precavidos, nós não temos medo de morrer. Só tem medo de morrer quem não está preparado para a morte. Porque é só a hora que falar, eu acho que pode ser que você possa vir a morrer. Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Meu Deus, não perdoei. Tá um monte de conflito. Sabe que se morrer ali naquele momento, não vai dar tempo de partir para um lugar melhor. Então, não ouvides a obrigação de servir com Jesus. Sirva com Jesus, né? Às vezes você deixa para lá um monte de desaforo, a pessoa passa, entra no conflito de consciência, volta ao normal e a harmonia volta no ambiente. Por quê? Porque você não nutriu isso. Ela se corrigiu, voltou à harmonia de novo. Então, esse suportar com Jesus, entendendo o que está acontecendo, é para isto que fomos chamados. Aí entra ele refletindo, cristão, é para isso que você está sendo preparado. Você não está no cristianismo porque nós vamos livrar você de todos os problemas. Você está no cristianismo porque você vai conseguir ter uma fortaleza para suportar o mal. Primeiro, dentro de você, porque se você não suportar esse mal, você vai se tornar uma pessoa má e vai partir para cima daquele que está te chateando, te desequilibrando. E segundo, para não permitir que o mal que os outros joguem para nós, aquela energia que vem com a palavra das pessoas, com a raiva das pessoas, entra em nós, ganha guarita no nosso coração, e daqui na porta nós estamos contaminados com aquilo e estamos reproduzindo isso para outros, porque aí vai um passando para o outro, passando para o outro, passando para o outro.
E assim vai indo. Você já viu aquelas notícias que a gente assiste na internet? A pessoa que está falando na internet está com raiva daquele assunto, tá falando, você desliga aquilo ali, mas que coisa, é verdade. Aí alguém cutuca você, já passou contaminou sua mente, acelerou você, deixou você nervoso, alguém fez, você passou, aquele outro vai passando pro outro, vai passando daquele, tá passando a energia. E isso tá para milhões de pessoas. Então, eu também tenho que resistir o mal que vem até mim. Eu tenho que encontrar onde está o meu senso de equilíbrio e por que eu me conecto a essas sugestões tão fácil assim e tão inconsciente, né? Aí daqui a pouquinho eu começo a me policiar. A hora que eu vejo alguém falando muito acelerado, eu já me acalmo. E já vai ser aquelas conversas, né? Alterada ou muito modificada com muita energia, e essa energia faz mal. Tá certo?